Boa noite, amigos e amigas do nosso canal de Escola Teológica Católica. Hoje vamos dar sequência aí ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Toda sexta-feira a gente estuda o Catecismo. Então, hoje nós vamos dar sequência então aí onde a gente parou. Vamos somente rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, para que a gente possa entender tudo aquilo que for falado sobre a nossa doutrina católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da nossa mãe, Maria, para que ela também nos acompanhe, com a sua intercessão materna, e que ela possa também nos ensinar a guardar tudo aquilo, os ensinamentos de Jesus no nosso coração, que a gente possa viver assim como ela fez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, na santa paz. Então, vamos ao nosso estudo hoje do Catecismo, tá? Eu já estou com o meu aqui, meu Catecismo da Igreja Católica está aqui, né? Então, nós vamos hoje dar sequência ao que nós estamos estudando. Nós começamos desde o ano passado a fazer um estudo, do Catecismo da Igreja. Nós paramos no parágrafo 409, tá? Hoje nós vamos a partir do 410, parágrafo 410, página 117 do Catecismo Amarelo. Quem tem o Catecismo quiser aí acompanhar, tá? É a página 117, o parágrafo 410. O título é: Não o abandonaste ao poder da morte. Na semana, duas aulas já nós estamos estudando a questão do pecado original. Foi aquele pecado lá do começo da humanidade, dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, que foi uma desobediência a Deus, ou seja, eles preferiram ouvir o demônio do que ouvir a Deus. Então, perderam aquela comunhão com Deus que eles tinham. Tá? Isso está lá o quê? No Gênesis 3, essa queda. E antes, nós vemos lá no capítulo 1º e 2º, que tinha aquela harmonia do homem com Deus, com ele e com as outras criaturas. Nós estamos estudando também, começamos a estudar o estudo bíblico, né? Então estamos nessa parte, do capítulo 1 e 2 do Gênesis. E o capítulo 3 mostra essa ruptura do homem e da mulher com Deus, a ponto de eles não poderem mais entrar naquela comunhão com Deus que nós chamamos de céu. Eles não podiam nem chamar Deus de Pai. Só Jesus, lá quando Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, aí agora ele conseguiu esse resgate, que agora nós podemos novamente ter acesso a Deus. Então, hoje nós vamos encerrar esse assunto do pecado original e já vamos entrar na parte de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o nosso Redentor. Então, nós vamos agora, daqui para frente, estudar a redenção, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos só ter mais um pedacinho para a gente encerrar esse assunto do pecado original. Então, aqui, o Catecismo, ele fala
né, que as consequências do pecado original foi o quê? O pecado abundou, inundou a face da terra. Então a gente vê lá no livro do Gênesis, o pecado se alastra. Caim que mata Abel, o dilúvio, a questão da Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, e o pecado, vamos dizer assim, prolifera, vamos dizer assim, não é? Mas aí o que acontece? Deus, ele não abandona o seu povo. Então Deus caminha com este povo, né? Forma esse povo, que nós chamamos de Israel, povo de Deus, até chegar o libertador, o Salvador, Jesus Cristo. Então é o que nós vamos ver hoje, se Deus quiser, tá? Então, 410 diz assim: depois da queda, o homem, o ser humano, o homem e a mulher, não foi abandonado por Deus. Aí, tá vendo? Então, mesmo depois do pecado original, Deus não abandonou o homem e a mulher. Não, Deus, mesmo sabendo que o homem e a mulher são pecadores, Deus caminha com este povo. Claro, desde que o povo também se converta. Não é? Desde que o povo também o aceite como Deus, porque Deus respeita a nossa liberdade, tá? Ao contrário, Deus o chama. Então, Deus chama o seu povo, tá? Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Ele anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda. Então, gente, o mal, ele não tem a última palavra. Está lá no Gênesis 3,15, é aquele texto que nós conhecemos, é o texto, é o que nós chamamos de proto-evangelho, é o primeiro evangelho. Deus falando que a mulher e a sua descendência vão esmagar a cabeça do mal, ou seja, Nossa Senhora e os descendentes da mulher, que é Jesus, lógico, o Salvador, e todos nós que somos batizados. Nós somos incorporados em Cristo. Então, todos nós vencemos o mal se nós estivermos unidos a Cristo, tá? Então, o bem sempre vai vencer. Não tem esse negócio de que o mal é mais forte. Não, não tem isso. Tá? Por quê? Porque Deus é maior do que o mal. Então, Deus não nos abandona, mesmo na provação. Deus está conosco, tá? Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho. Tá vendo? Proto quer dizer primeiro evangelho, tá? Por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor. Quando fala lá, da mulher vai esmagar a sua cabeça e também a sua descendência. A sua descendência é o próprio Cristo, é o Messias, tá? E do combate entre a serpente e a mulher. E a vitória final de um descendente desta última. Entendeu o que o catecismo está explicando? Então, o Gênesis 3,15 fala que vai haver um combate entre a serpente, que é o mal, o diabo, e a mulher, que é quem? É Nossa Senhora e a igreja. Então, essa mulher, que também está lá em Apocalipse 12, ela tem dois símbolos. É Nossa Senhora e é a igreja, que é o corpo de Cristo que vence o mal. Eu fiz uma aula aqui sobre a igreja, que a igreja jamais será vencida pelo mal. Jesus falou, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Tanto que a igreja está aí há 2000 anos, com todos os erros humanos dela, mas ela não acaba e nunca vai acabar. Por quê? Porque Cristo não deixa. O mal já tentou acabar com a igreja de todas as formas, mas ele não consegue. E nem com Nossa Senhora. Os exorcistas dizem que o demônio ele tem ódio de Nossa Senhora, porque foi ela que nos deu Jesus. Né? Não adianta as pessoas quererem bater o pé, né? Não, foi ela que nos deu Jesus. Então o demônio tem ódio de Nossa Senhora. Né? Por isso que ele faz todo o possível para que a gente não peça a intercessão de Nossa Senhora. Por quê? Ele sabe que Nossa Senhora nos leva até Jesus. Tá? Então é ele que coloca isso na cabeça das pessoas, né? Que nós não devemos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Devemos pedir, como nós pedimos lá nas bodas de Caná. Então o catecismo aqui explica que quem está com Nossa Senhora e quem está com Jesus vence o mal. Porque ela e Jesus já são vencedores do diabo. Né? Está lá em Gênesis 3,15. Tá? Então, ela pisa realmente na cabeça da serpente junto com Jesus. Tá? A mãe e o filho. Porque é ela que trouxe o filho. Tá bom? E essa descendência somos todos nós, através do batismo.
tá bom? Nós somos irmãos de Cristo, nós pertencemos à igreja de Cristo. Então, nós também já somos vencedores do mal. Então, mesmo que nós sejamos tentados pelo mal, com Deus e com a intercessão de Nossa Senhora, a gente consegue vencer. Por isso que a igreja insiste tanto que a gente peça também a intercessão de Nossa Senhora. Tá? E os exorcistas dizem isso. Tá? E quando eles vão fazer o exorcista, quando eles pedem a intercessão de Nossa Senhora, o demônio, por isso que ele quebra terço, quebra o rosário. Por quê? Porque ele sabe que é uma intercessão muito poderosa de Nossa Senhora. Tá? Então, vamos estar sempre unidos a Jesus e também a Nossa Senhora. Tá? Então, esse é o parágrafo 410. Ok? O 411 diz assim: a tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão. O novo Adão é quem? É Cristo. Cristo é o novo Adão de São Paulo, na carta aos Romanos, tá? E também na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. Tá? Então, São Paulo, e o versículo 45. Também Romanos, capítulo 5, versículo 19 e 20. São Paulo chama Jesus de um novo Adão. Tá? Que assim como Adão foi vencido pelo demônio, Jesus venceu o demônio lá no deserto, naquela passagem bonita lá, não é? Que por sua obediência até a morte de cruz, Filipenses 2:8, repara com superabundância a desobediência de Adão. Não sei se você entendeu o que o catecismo está explicando. Adão desobedeceu a Deus, preferiu ouvir o demônio. Lá em Gênesis 3 você vê isso. Jesus não, Jesus foi obediente até a morte, diz a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Não é? Então, Jesus obedeceu o Pai até o final, a ponto de ir até a cruz para nos salvar. Tá? Então, ele é o oposto de Adão. Adão desobedeceu a Deus, Jesus não. Jesus foi obediente até o final e venceu o demônio no deserto. Né? De resto, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria, como a nova Eva. Olha aí, tá vendo? Então, os padres da igreja, desde o primeiro século, e os doutores da igreja, o que é o doutor da igreja, gente? Eu quero explicar um pouquinho sobre isso. A igreja, ela já canonizou mais de 20 mil santos, tá? Fora aqueles que ela não sabe o nome. Tem muito mais santos no céu, mas ela não sabe o nome de todos. Né? Por exemplo, na época do Império Romano, se matava muitos cristãos, a igreja não conseguiu saber nenhum nome. Mas a igreja já canonizou oficialmente mais de 20 mil santos. Tá? 36, se eu não me engano, agora não me lembro o número de cabeça, 36, 37 santos, o Papa, só o Papa pode dar esse título de doutor da igreja. O que é um doutor da igreja? O que é um doutor em medicina? É aquele que entende de medicina, não é verdade? Ah, ele fez doutorado em medicina, porque ele estudou aquilo ali profundamente. Então, 37 doutores da igreja, se eu não me engano, são 37, tá? São, se eu não me engano, 30 e poucos homens e 4 mulheres. São aqueles santos que estudaram profundamente a doutrina católica e dominaram a doutrina católica e ensinaram para outras pessoas. Não é? É um São Tomás de Aquino, é um Santo Agostinho, né? Agora eu não vou me lembrar aqui agora o nome de todos. Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. Eu agora de cabeça, agora não vou lembrar de todos os doutores da igreja. Eu, se Deus quiser também, quero fazer um vídeo também só sobre os doutores da igreja, tá? Para a gente conhecer um pouco da vida deles e daquilo que eles ensinaram também para a igreja, tá? Então, se Deus quiser, nós vamos fazer também um vídeo sobre isso. Então, eles dominaram a fé católica. São Jerônimo, muito culto, né? Estudou muito a fé católica, traduziu a Bíblia a pedido do Papa Damaso, não é? Então, eles interpretaram o quê? Que assim como Jesus é o novo Adão, Nossa Senhora é a nova Eva. Isso é muito fácil, gente, da gente entender. Diz o Gênesis que Eva era a mãe dos viventes. Assim como Cristo, como Adão, era, vamos dizer assim, o pai dos viventes, não é? Cristo é o novo Adão. Por quê? Porque Adão pecou. Então, Cristo é o novo Adão. Então, quem é a nova Eva? Como Jesus tinha que ser a mulher de Cristo. Como Jesus não casou, logicamente, a sua mãe. Não é? Como ele não teve esposa, não é? Então, a Eva é a Virgem Maria, é a mãe de Cristo. Tá? Tanto que a palavra ave, que a gente reza Ave Maria de trás para frente, significa Eva.
Outra coisa, por que que Jesus chamava Maria de mulher e não de mãe? Muita gente pergunta. Ah, Jesus desprezava a mãe dele porque não chamava de mãe, chamava de mulher. Não, Jesus não desprezava coisa nenhuma. Porque se Jesus tivesse desprezado Maria, ele teria cometido um pecado, né? Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Então Jesus não honrou seu pai e sua mãe, honrou e honrou muito. Não só Maria, como José. Diz o Evangelho de Lucas que Jesus era obediente e submisso a Maria e a José. Então ele amava muito Maria e José. Agora, por que ele chamava Maria de mulher e não de mãe? Por causa disso aqui. Teologicamente, Jesus era Deus, Jesus sabia tudo. Então Jesus sabia que a mãe dele era aquela mulher lá do Gênesis 3,15, e também a mulher do Apocalipse 12. Aquela mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Isso significa o quê? As glórias da Virgem Maria. 12 significa plenitude. Então, aquela mulher lá é a igreja, também a igreja ensina isso, e também a Virgem Maria. Então, a mulher é a igreja cristã e também a Virgem Maria. Por isso que Jesus chamava ela de mulher. Está lá nas bodas de Caná e está lá na cruz também. Mulher, eis aí o teu filho. Então, por quê? Jesus estava apontando para aquela mulher lá do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Então, gente, é muito fácil entender essa questão dos padres da igreja, explicando que aquela mulher do Gênesis é a Virgem Maria. Não tem como colocar outra interpretação. Seria absurdo, né? Porque quem trouxe o Messias foi a Virgem Maria. Né? E o Apocalipse está mais claro ainda. Se você ler lá Apocalipse 12, você vai ver a mulher que dá à luz um filho. Então, quem é que dá à luz? É a Virgem Maria. Né? Então, é muito claro. Falar que essa mulher do Gênesis do Apocalipse não é a Virgem Maria seria uma interpretação totalmente equivocada do texto. Agora, claro, também podemos fazer outras interpretações, igual eu falei aqui, da igreja. Pode ser a igreja também, sem problema nenhum. Não é a interpretação, ela não é uma única interpretação. Ela pode ter mais de uma, sem problema nenhum. A gente vê isso em vários textos bíblicos, até sobre o próprio Jesus mesmo. Né? Então, quer dizer, então não tem esse problema. Por exemplo, o libertador lá do povo lá era Moisés e também era Jesus. Então, não tem só uma interpretação. Não, agora você tem que fazer a interpretação correta. Ok? Então, é a igreja e também, e principalmente, a Virgem Maria. Tá bom? Então, tá muito claro aí. Então, Maria é a nova Eva, assim como Jesus é o novo Adão. Por isso que a igreja ensina que Nossa Senhora é a nossa mãe. Por quê? Porque se ela é mãe de Jesus, que é a cabeça, ela é a mãe, né, da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, não aceitar a Virgem Maria como mãe, tá? É o mesmo que você desrespeitar Jesus. Né? Porque é Jesus que entregou na cruz ela como mãe. Eis aí a tua mãe, diz para João. E João ali representa todos nós. Todos nós somos discípulos de Cristo. João ali representava cada um de nós. E diz bem claro ali no texto. João 19, versículo 25 a 27. João a levou para sua casa, ou seja, cuidou dela. Respeitava ela como mãe. A gente sabe que ele morou com Nossa Senhora até o final da vida dele. Então, você não aceitar a Virgem Maria como mãe é o mesmo que você desrespeitar a Cristo. Tá? Então, por isso que nós católicos amamos muito a Virgem Maria. Né? Porque para nós ela é a nossa mãe. Tá? Se você é discípulo de Cristo, eu me considero um discípulo de Cristo, mesmo com os meus pecados. Então, eu considero a Virgem Maria como minha mãe. Tá? Agora, se você despreza a intercessão, a Virgem Maria como mãe, aí é liberdade sua. Tá? Nós, católicos, amamos a Virgem Maria. Não adoramos a Virgem Maria, mas a veneramos, é diferente. Tá bom? Nós amamos. Continuando aí. Foi ela que primeiro e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original. Eu já fiz um vídeo sobre essa questão da Imaculada Conceição. Por que ela é imaculada, ou seja, sem pecado? Então, ela não teve o pecado original, só ela, tá? Nenhuma criatura humana passou por isso, só a Virgem Maria. Por quê? Para ela ser a mãe de Jesus, porque Jesus não pode habitar no pecado, Jesus é Deus. Entendeu? Então, Deus a preservou do pecado original. Ok? E durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Então, a igreja ensina
que a Virgem Maria, ela não teve o pecado original e ela também não teve nenhum pecado. Por quê? Porque ela foi a mãe de Cristo, entendeu? Por isso que depois da morte ela pôde ir para o céu de corpo e alma, porque no céu não pode entrar nada de pecado, né? Por isso que o nosso corpo tem que ficar na terra até a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque no céu não pode entrar, o corpo pecador não pode entrar no céu. Como a Virgem Maria não teve o pecado, então ela pôde entrar no céu de corpo e alma. É a única criatura humana que está no céu de corpo e alma, diferente de Cristo, mas Cristo é Deus. Estou falando de pessoa humana. Os santos estão no céu somente com as suas almas, porque o corpo está na terra. Ok? Aí você pode me perguntar, aonde que eu acho isso na Bíblia? Veja, como é que você vai achar isso na Bíblia? Não pode, você não vai achar isso na Bíblia. Por quê? Vou explicar. Tá? Quando a Bíblia foi escrita, Nossa Senhora ainda estava viva. O Apocalipse foi escrito no ano 100 por São João, ele estava morando com Nossa Senhora em Éfeso. Como é que ele ia falar da morte de Nossa Senhora e da assunção de Nossa Senhora se Nossa Senhora ainda estava viva? Então, e outra coisa, a Bíblia não foi escrita para falar de Nossa Senhora, da vida de Nossa Senhora. A Bíblia foi escrita para falar de Jesus, do Messias. Quando ele fala da Virgem Maria e fala das outras pessoas, São José, os apóstolos, eles falam por causa de Jesus, entendeu? Então a Bíblia não vai falar da vida de Nossa Senhora, de São José, dos apóstolos. Você pode ver, a Bíblia não fala de nenhum deles. A Bíblia fala de Jesus. E mesmo sobre Jesus, a Bíblia não fala muito. Por exemplo, dos 12 aos 30, a Bíblia não fala de Jesus. Muita gente até inventa, né? Jesus foi não sei para onde, não sei para onde. Não, Jesus ficou ali. Mas por que a Bíblia não fala? A Bíblia foi escrita para falar de Jesus e da parte salvadora do Messias, que veio para salvar o povo. Então a Bíblia não se prende aos outros detalhes, entendeu? Então, quando a Bíblia foi escrita, Nossa Senhora ainda estava viva. Então, como é que São João ia falar da morte de Nossa Senhora? Então, não tinha como. Mas como é que a gente sabe? Pela tradição da igreja. Por isso que a igreja acredita na tradição. Entendeu? Tanto que o túmulo está lá de Nossa Senhora intacto. É só você ver aí, pesquisa aí, você vai ver que o túmulo está, assim como o de Jesus também está vazio, o da Virgem Maria também está vazio. Tá? Se Deus quiser, quando a gente for estudar sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora, a gente vai poder aprofundar sobre isso. Okay? Então, ela não teve o pecado original e ela também não teve nenhum pecado pessoal. Tá? Deus a preservou para ela ser a mãe de Jesus, porque Deus não pode habitar no pecado. Tá? Deus é santo. Ok? Então, esse é o parágrafo 401. 412 diz assim: mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Muita gente pergunta isso, né? Por que Deus, se Deus é onipotente, nós falamos que Deus é onipotente, pode tudo. Por que Deus, então, não impediu Adão e Eva de pecar, sabendo que isso traria tantos malefícios para a humanidade? Por que Deus não proibiu eles de pecar? Vamos ver, não é? São Leão Magno responde. São Leão Magno foi papa da igreja, tá? Inclusive, foi papa e doutor da igreja, um dos doutores da igreja. Estudou muito a fé católica como papa. Ele é aquele papa que, na época dele, foi papa mais ou menos ali no ano 400 e pouco, mais ou menos. Ele que enfrentou um dos homens mais perversos da história, chamado Átila, rei dos Hunos, que queria destruir Roma. Ele chegou lá em Roma para destruir Roma, o papa saiu para conversar com ele, ele voltou. Nós não sabemos o que eles conversaram, mas ele não destruiu Roma. Tá? Então, é esse papa, São Leão Magno. Um papa muito bom da igreja, né? Foi papa mais ou menos no ano 400 e pouco. Então, olha o que ele responde. A graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. O que ele está querendo dizer? Vamos lá. Ele quis dizer o quê? Que se não fosse a queda de Adão e Eva, Jesus não teria vindo. Entendeu? Então, já estava nos planos de Deus, tá? Se Deus quisesse, Deus poderia impedir o homem de pecar. Agora tem outra coisa, o homem é livre. O homem tem livre-arbítrio, tem liberdade. Então Deus não quis fazer o homem como robô. Então Deus o quê? Aceitou, permitiu, mas Deus, como é onisciente, Deus sabe tudo. Deus preparou, através dessa queda, uma coisa muito melhor, que foi a vinda de Cristo e o nosso resgate. Deus não nos deixou ao poder da morte, o demônio como o vencedor, não. Deus mandou seu filho para quê? Para destruir, vamos dizer assim, o demônio.
vamos dizer, o mal, vamos dizer assim. Então, Deus permitiu que o homem caísse, mas Deus já sabia, que Deus sabe de tudo, né, que o homem iria ser restaurado em Cristo, uma coisa muito melhor. Vai ser, com certeza, quando Jesus voltar, que acabar o mal, né, São Paulo já diz isso, na carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, a gente não tem noção do que Deus vai preparar para nós depois, quando Jesus voltar. Por quê? Porque vai acabar o mal, não é? Então a gente não vai, como diz o Apocalipse, não vai haver choro, não vai haver ranger, não vai haver morte, dor, lágrimas. Então vai ser uma coisa maravilhosa, né? A gente não tem nem como saber como vai ser isso, mas Deus vai fazer isso, entendeu? Então é isso que o Papa ensinou para nós, entendeu? E São Tomás de Aquino, que é outro doutor da igreja, que eu falei dele aqui, olha o que ele explica sobre isso. Nada que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam. Olha aí, aquilo que eu já falei daqui, né, em vários vídeos. Deus, ele não manda o mal, mas às vezes ele permite. Mas por que permite? Olha o que São Tomás de Aquino diz. Ele permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Entendeu, gente? Então, a gente não entende isso, não é? Principalmente a gente que sofre, às vezes a gente está num sofrimento muito grande, a gente não entende por que eu sofro. Mas se a gente tiver fé, não é? Como esses homens de Deus tinham, a gente sabe que Deus do mal vai tirar um bem, não é? Porque o mal, gente, não há mal que dure para sempre, entendeu? Então, ele não tem a última palavra, tá? O bem vai vencer. Agora, a gente tem que ter o quê? Paciência, tá? Não é assim também de uma hora para outra também. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, diz a palavra de Deus. O negócio é que a gente quer as coisas no nosso tempo, igual um botão. Igual a gente desliga lá o fogo lá, não é? Um controle remoto. Não, a gente quer rápido. Mas a Bíblia fala isso. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E a gente não pode colocar limites para Deus, né? Deus, ele respeita o tempo, tá? Que é uma criação dele. Então, o nosso tempo não é o tempo dele. Então, mas a gente, por isso a fé. Senão não precisava da fé. Por que Jesus fala tanto da fé? Quem tem fé consegue as coisas. Por quê? É porque você vai ter que esperar em Deus. O momento que ele achar. Não é o seu momento. Entendeu? Só que hoje as pessoas não têm paciência. Querem as coisas ali rápido. Não. Eu quero que Deus me cure. Eu estou doente, eu quero que Deus me cure. Calma. Entendeu? Deus pode falar, eu te curo agora, eu te curo mais tarde, ou eu nem te curo. Né? Então, Deus pode fazer isso. Mas não, a gente quer, no estalar de dedos. E se Deus não atende, a gente fica revoltado contra Deus. Por quê? Porque a gente quer no nosso tempo, na nossa hora. Mas não é assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Coloquem isso na cabeça. Tá? Donde a palavra de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. Olha aí. Então, o pecado ele não é maior do que a graça de Deus. Não é. E o canto do exulta-te, ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor. Isso a gente reza, gente, em toda vigília pascal. Naquela vigília do sábado, de Aleluia, né? A gente reza essa oração toda vigília pascal. Ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu um tão grande Redentor. O que quer dizer isso? Por causa da culpa de Adão é que Jesus veio. Né? Então, quer dizer, dos males, foi um mal o que Adão fez. Mas desse mal Deus tirou o maior bem, que foi o quê? A vinda de Jesus. Porque senão Jesus não teria vindo. Então, quer dizer, entendeu como é que de uma coisa ruim Deus coloca uma coisa boa? Jesus morreu, foi terrível, não foi? Foi. Mas aí depois de 3 dias, o que aconteceu? Jesus ressuscitou triunfante. Não é? Então, quer dizer, a morte não tem a última palavra. Foi feio o que aconteceu? Foi ruim o que aconteceu com Cristo? Foi. Mas não parou na sexta-feira da paixão. Né? Parou o quê? Na Páscoa, na ressurreição. Então,
Então, gente, o mal não adianta, o mal não vence o bem. Ele tem aquele momento ali que aparenta que ele venceu, não é? Ele acha que venceu, mas a graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado, tá? Então, se você tem a graça de Deus, você vence, mesmo passando tribulações, mesmo passando sofrimento, que faz parte da vida, tá? Sofrimento faz parte da vida, mas com a graça de Deus, você consegue vencer. Então, esse texto de Romanos 5:20, ele é muito importante para o cristão, tá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde há pecado, onde há sofrimento, existe dor, né? Mas a graça de Deus é muito maior. Então, tenhamos fé, né? Por isso que é importante a gente estar sempre conectado com Deus, tá? Porque sem a graça de Deus, aí sim, aí a gente não consegue vencer as nossas misérias, ok? Então, esse é o parágrafo 412, ok? Então, gente, nós encerramos, então, essa parte sobre o pecado original e as consequências do pecado original, tá bom? O parágrafo 413, ele dá um resumo. Então, o resumo eu sempre passo, porque é repetição. Mas você que tem um catecismo, é bom você ler, para reforçar, tá? Então, você que tem o catecismo aí da Igreja Católica, você católico que tem o catecismo, leia esses textos, tá? Eu não vou ler aqui, só para a gente poder ganhar tempo, tá? Porque é repetição. Mas você deve ler para você reforçar mais. Principalmente você que não tem esse costume de ler o catecismo da igreja. Ele é muito bom, tá? Porque ele traz muito ensinamento para a gente, tem textos bíblicos aqui, tá joia? Então, do 413 até o 421 é resumo, tá? Então, eu vou pular, ok? Então, eu vou para o parágrafo 422. Aí, agora, nós vamos entrar num assunto novo, tá bom? Diz assim: creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Só aí já tem alguma coisa para a gente falar. Então, agora, a gente vai começar a estudar o que a teologia chama de cristologia, ou seja, o estudo de Cristo. Logia quer dizer estudo de Cristo. Ok? Então, agora nós vamos ter algumas aulas, né, eu não sei quantas, vamos ver quantas nós vamos gastar, tá? Sobre Jesus. Por quê? Porque a base da nossa fé é Jesus Cristo, é o nosso Salvador, Redentor, Senhor, é o que você quiser colocar aí. Não é? Então, Jesus é a pessoa mais importante para nós. Nós somos cristãos por causa de Cristo. Não é? Então, nós vamos agora gastar um bom tempo aí, né? O catecismo eu não olhei ainda, mas nós vamos gastar algumas aulas aí para falar da vida de Jesus. Então, agora o catecismo aqui vai abordar a vida de Jesus, não é? Desde lá do seu nascimento até quando Jesus voltou para o Pai, que a gente chama de ascensão. Tá? Então, nós vamos estudar e vamos ver o que o catecismo e o que a igreja nos ensina, claro, sempre amparado na palavra de Deus e também na tradição da igreja, e no magistério da igreja, né? Nos ensinamentos da igreja, ok? Então, vamos lá. Então, aqui diz assim: creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus, entendeu? Gente, a palavra Jesus significa Deus salva, ok? Jesus era um nome muito comum no judaísmo, mas o Filho de Deus, quando ele se encarnou como homem, Deus mandou colocar o nome dele de Jesus. Por quê? Porque a palavra Jesus significa Deus salva, ou seja, Salvador, ok? Cristo quer dizer ungido, ungido do Pai. Então, Jesus Salvador, ungido de Deus. É a palavra Jesus Cristo, tá bom? Creio por quê? Porque nós cremos em Jesus como nosso único Salvador e Redentor, tá? Filho único de Deus, olha aí, bem claro. Filho único do Pai. Então, nós somos filhos de Deus pelo batismo? Sim, adotivos. Ok? Então, antes do batismo, nós não somos filhos de Deus, somos criatura. Através do batismo, a gente é filho de Deus por adoção. Irmãos de Cristo, porque o Filho único do Pai é Jesus Cristo. Está bem claro aqui no catecismo. Ok? Por isso que é importante o batismo, porque nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, templos da Santíssima Trindade. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, a Santíssima Trindade habita em nós através do batismo. Por isso que é muito importante a gente batizar o mais rápido possível. Já fiz um vídeo aqui só sobre batismo. Ok? Então, o texto do parágrafo 422 diz assim: a boa nova, Deus envia seu Filho. Então, a boa nova quer dizer o quê? Evangelho.
né? O evangelho significa o quê? A boa nova. Então, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles pregam o quê? Jesus. Entendeu o que eu falei? Que a Bíblia, os evangelhos foram escritos para falar de Jesus? Não foi escrito para falar de Maria, de José, nem de ninguém. Só de Jesus. Entendeu? Então, Deus enviou seu Filho. Então, vamos ver o que o catecismo nos ensina. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de uma mulher, a Virgem Maria. Nascido sob a lei. Então, Jesus nasceu sob a lei judaica. Jesus era judeu. Já fiz um vídeo também sobre isso. Para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Aquilo que eu falei. Tá vendo? Através de Jesus Cristo, nós recebemos a adoção filial. Adoção filial quer dizer o quê? De filhos. Então, Deus nos adotou através de Jesus Cristo. Isso aconteceu quando? No batismo. Entendeu? Então, Jesus veio para os judeus, primeiramente. Por isso que ele fala aqui, ó. Para remir os que estavam sob a lei, ou seja, os judeus. Como os judeus não o aceitaram, então Jesus foi oferecido, vamos dizer assim, aos outros povos, que eram tidos como pagãos, né? Que somos nós, os cristãos. Entendeu? Então Jesus veio para os judeus, porque os judeus são o povo de Deus escolhido desde lá do Antigo Testamento. Por isso que ele fala aqui. Jesus veio para redimir primeiro os judeus. E depois quem? Aqueles que aceitassem Jesus, como nós. Os judeus não aceitaram, a liberdade deles, né? Nós somos cristãos, nós aceitamos Jesus através do batismo. Então, através de Jesus, através dele, nós somos o quê? Filhos adotivos do Pai. Então, agora sim, entendeu? Aquilo que eu falei no começo. Nós não podíamos chamar Deus de Pai no Antigo Testamento. Ninguém chamava Deus de Pai. Agora não. De São Paulo, lá, Carta aos Romanos. Agora eu posso chamar Deus de Abá, Papai. Por isso que a gente chama Deus de Pai, né? No Pai Nosso a gente chama Pai Nosso. Por quê? Porque agora Jesus conseguiu isso para nós. Tá bom? Então é isso que o catecismo está nos ensinando. Muito, muito interessante, muito bonita. Tá vendo como é que é importante a gente estudar o catecismo? Ele explica muito bem, não é? A igreja explica muito bem. Só não entende realmente quem não quer ou não abre o coração, não é? Por isso que eu sempre gosto de rezar o Espírito Santo no começo, para que o Espírito Santo abra o nosso coração e o nosso entendimento, gente. Porque não é difícil da gente entender essas coisas. Eu fico impressionado como é que tem gente que não vive essas coisas. Por quê? Porque está muito claro. Tá? É muito claro os ensinamentos de Jesus. Muito claro. Tá? Não é possível que as pessoas sejam tão assim... não sei, sinceramente, não sei o que passa na cabeça de muitas pessoas. Só não aceita isso quem não quer. Está muito claro os ensinamentos de Jesus. Muito claro. Tá? Este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha aí, tá vendo? Então, Jesus é o único Filho do Pai. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 1. Entendeu? Então, o único Filho de Deus é Jesus. Tá? Deus visitou o seu povo. Olha que bonito. Lucas, capítulo 1, versículo 68. Então, Deus não abandonou o seu povo. Deus nos visitou através de quem? Através do seu Filho Jesus. Deus se encarnou como um homem. Tá? A primeira parte de Jesus, ou seja, Deus que se fez homem, né? Diz São João lá no capítulo 1, versículo 14. Tá? O verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Gente, vocês sabem o que é isso? Né? Deus, que é um espírito perfeito, se encarnou como homem, a nossa carne estragada. Então, quer dizer, Deus amou tanto que não se importou de se, vamos dizer, de se rebaixar, como diz São Paulo. Né? A nossa carne estragada. Para quê? Por amor a cada um de nós. Não é? Então, Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Aí, tá vendo? Isso está lá em Lucas 1, versículo 55. Tá? Diz lá que Deus cumpriu a sua promessa a Abraão e a sua descendência. Fez para além de toda expectativa, enviou seu filho bem amado. Está lá em Marcos 1, capítulo 11. Aí, tá vendo? Então, Jesus é o filho amado do Pai. Por isso que Jesus sempre estava em... Você já percebeu, lendo os evangelhos,
que Jesus sempre tinha aquela intimidade com o Pai? Jesus sempre gostava de ficar sozinho, de ter aquela intimidade. Ele não fazia nada sem antes consultar o Pai, estar junto do Pai, não é? Então, por quê? Porque o filho quer estar junto com o Pai. Você que é filho, você que é pai, você sabe disso. Né? Você que é filho, você não gosta de estar com seu pai, e a gente que é pai também não gosta de estar com os nossos filhos. Mesma coisa é Deus. Assim como Jesus gostava de ficar com Deus, nós também temos que gostar de ficar com Deus. E como é que a gente gosta de ficar com Deus? Através da oração, né? Através da Santa Missa, que a gente tem que ir, que ali além de a gente ficar com Deus, a gente fica com os irmãos, que são nossos irmãos. A igreja também é para isso, porque o católico ele não foi feito para viver sozinho, dentro de casa. Não, igual muita gente fala, eu rezo em casa, eu não vou na igreja que eu rezo em casa. Não, senão Jesus não deixava a igreja. A igreja é para a gente congregar com os irmãos, com aqueles que são irmãos em Cristo, não é? Também com aquelas pessoas que nós amamos, e também com Deus. Então, Deus não é também para mim, só eu, claro, você tem que ter o seu momento com Deus, só você e ele, sim. Agora, também não é só também aquele egoísmo, eu e Deus, não. Né? Deus quer que a gente seja uma comunidade, uma comunhão com ele, não é? Gente, a união é para isso, a união faz a força, como diz o povo. Entendeu? Então, a igreja é para isso. Então, Deus gosta quando a gente está junto também. A oração individual é importante? Mas a oração comunitária ela é muito mais forte. Porque aí não é só um, aí já são todos unidos. Então, para isso que Jesus gosta, né, que a gente também esteja unido em oração. Não só na igreja, mas na família, não é? Em qualquer ambiente de oração, né? A igreja gosta, Deus gosta que os seus filhos estejam unidos em oração. Entendeu? Então, isso é importante, tá bom? Então, esse é o parágrafo 422. O 423 diz assim: cremos e confessamos, então é o nosso credo, tá? Aquilo que nós cremos, que Jesus de Nazaré, por que Jesus de Nazaré? Porque Jesus ele nasceu em Belém, por causa da profecia de Miqueias, que o Messias nasceria em Belém, está lá em Miqueias 5:1, mas ele ia morar em Nazaré, ele seria nazareno, é outra profecia. Tá? Então, ele nasceu em Belém, mas ele viveu em Nazaré, na cidade de Nazaré, tem até hoje lá a casinha que ele morou com Maria e com José. A igreja já está cansada, né, de ir nesses lugares lá, da Terra Santa, lá onde Jesus viveu até os 30 anos com Maria e com José, em Nazaré, ok? Então, Jesus de Nazaré, nascido judeu, olha aí, nascido judeu, então Jesus nasceu no judaísmo, de uma filha de Israel, Nossa Senhora, que ela era judia, São José também era judeu, todos eram judeus, né? Em Belém, então Jesus nasceu em Belém, já expliquei, no tempo do rei Herodes o Grande, Herodes Magno quer dizer grande, tá? Aquele que mandou matar aquelas criancinhas, tá? Não vamos confundir com o filho dele que mandou degolar João Batista, porque tinha muitos Herodes naquela época, tá? E do imperador César Augusto, imperador romano, porque Israel estava sob o jugo romano, tá? Carpinteiro de profissão, olha, diz lá a Bíblia, né? O carpinteiro, o filho do carpinteiro, o evangelho diz bem claro. Então, qual era a profissão de Jesus? Jesus era carpinteiro. Jesus viveu até os 30 anos ali em Nazaré, trabalhando com São José. Então, a gente pergunta, o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Trabalhando, como carpinteiro em Nazaré, com seu pai, São José. Só que São José morreu antes de Jesus, da vida pública de Jesus. Né? Por quê? Porque quando Jesus começou a sua missão, São José já tinha morrido. Só Nossa Senhora que permaneceu ao lado de Jesus, tá? Então, é carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, na Páscoa, nós sabemos, né, conhecemos, sob o procurador Pôncio Pilatos, todo mundo sabe disso, né? Durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno. Olha, então Jesus é Deus, porque só quem é eterno é Deus. Ninguém mais, nós não somos eternos, nós somos imortais. Eterno é quem sempre existiu, Deus. Então Jesus sempre existiu, tá? Então, é o Filho eterno de Deus feito homem. Olha, então Jesus sempre existiu, mas depois ele se fez homem, ok? Ele que veio de Deus, está lá em João, capítulo 13, versículo 3.
João, capítulo 13, versículo 3. Então, Jesus veio de quem? Veio do Pai, veio de Deus, veio do céu. Então, Jesus sempre existiu lá no céu, junto com Deus e com o Espírito Santo. Tá? Desceu do céu. Está lá em João 3, 13 e João 6, 33. Então, o verbo, né, que estava com Deus, desceu do céu. Veio na carne, pois o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Pois de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. João, capítulo 1, versículo 14 a 16. Isso é lindo demais. Isso sempre me... Quando eu li essa passagem, isso me encantava, meu coração chegava a brasar, porque é muito bonito. Deus se fazer homem, se fazer carne e habitar no meio de nós, né? É uma coisa maravilhosa. Né? Jesus sempre existiu, né? E ele querer vir a este mundo, né, como homem, porque Deus veio como homem, Deus se encarnou como homem. A carta aos Hebreus diz, num texto belíssimo que eu gosto muito, Jesus viveu tudo que o homem viveu, menos o pecado. Então, Jesus teve dor, Jesus teve angústia, Jesus teve tudo que a gente passa, Jesus passou, menos o pecado. Entendeu? Então, quando você estiver angustiado, por isso que você pode chegar a ele. Por quê? Porque ele conhece. Ele teve, a Bíblia diz bem claro, Jesus angustiou tanto lá no Horto das Oliveiras que chegou só a sangue. Então, ele conhece quando a gente está angustiado. Por quê? Porque ele passou por isso. Porque a gente só consegue entender o outro quando a gente passa pela dor do outro. Tá? Essa é a diferença de Jesus para os outros fundadores de religião. Porque Jesus passou por tudo que nós passamos. Você está sentindo uma dor? Quem que sentiu mais dor do que Jesus? Ninguém. É só você ver o filme Paixão de Cristo aí, você vai ver o que é dor. Né? Aquela parte que o soldado tira um pedaço Quando eu vi aquela cena pela primeira vez, eu chorei rios. Entendeu? Ninguém sentiu dor como Jesus sentiu. Então, às vezes, a gente sente uma dorzinha e começa a reclamar. Né? Então, Jesus não reclamou, ficou quieto. Né? Como diz o profeta Isaías, mudo, sofrendo mudo. E você reclama? Reclama de quê? Né? Jesus santo não precisava passar por aquilo ali. Nossa Senhora também, né? Passou aquela dor toda vendo o seu filho todo ensanguentado e ela ali de pé. Né? Claro, né? Com as suas dores, chorando e tudo, mas não ficou desesperada, nem nada disso, pelo contrário, fé em Deus, né? Que sabia que Deus ia fazer alguma coisa, ela sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Né? Então, quer dizer, nós podemos chegar a Jesus porque ele conhece as nossas dores, porque ele viveu isso. Então, esse texto de João é muito bonito, então depois você pode ler. João 1, 14 a 16 também, João 13, versículo 3, João 3, 13, João 6, 33. Tem muito texto aqui, se você tem o catecismo, depois você pega esses textos e lê em casa, tá, gente? Então, esse é o parágrafo 423. O 424 diz assim: movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos acerca de Jesus. Então, o que o nosso credo diz a respeito de Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versículo 16. Então, quem é Jesus para nós? Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, Jesus não está morto. Igual o pessoal fala, né? Vocês creem num Deus morto. Não, nada disso. Nosso Deus está vivo. Nós usamos os símbolos da fé, igual crucifixo com Jesus crucificado, mas não quer dizer que Jesus está morto. Não. Isso é para lembrar que um dia Jesus morreu por nós. Isso a gente tem que fazer. Para Jesus ressuscitar, ele teve que morrer. Ele não ressuscitou antes sem morrer. Não é? Não. Então, quer dizer, você não pode lembrar só da ressurreição. Claro que a ressurreição é o mais importante. Mas você não pode pular a morte de Jesus. Até porque aonde Jesus nos salvou foi no leito da cruz. Foi lá que ele nos deu a vitória. Então, a cruz não é um símbolo de martírio, de maldição, é um símbolo de salvação. Tanto que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nós pregamos o Cristo crucificado mesmo, na cruz. Não que ele esteja ali morto, não, mas que um dia ele passou pela cruz para nos salvar. Então, por isso que a gente usa mesmo, é um sacramental, é um crucifixo, com Jesus crucificado, nada desse negócio de cruz vazia, nada disso, é o Cristo crucificado mesmo, para a gente lembrar. Os santos, gente, eles ficavam horas, mais de horas, meditando, olhando para Jesus crucificado, entendeu? Para lembrar do que Jesus fez por cada um de nós. Então, a cruz é para isso.
É para a gente olhar para Jesus e falar, obrigado, Senhor, por o Senhor ter morrido no meu lugar, que era para cada um de nós estar ali. Porque Jesus não tinha pecado. Então, Jesus ficou ali no nosso lugar. Então, a gente não pode ser mal agradecido. Tem gente que é mal agradecido. Nem lembra que Jesus passou pela cruz por causa dele. Então, a gente tem que sim lembrar que Jesus sim derramou o sangue, todo o sangue dele por nós na cruz. Ok? Foi sobre a rocha desta fé confessada por São Pedro que Cristo construiu a sua igreja. Então, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Esse texto de Mateus 16, 18, eu já expliquei aqui, né, foi o texto que Jesus fundou a Igreja Católica, não é? Sobre Pedro e os apóstolos. A rocha é Cristo, vamos dizer assim, a parte invisível, e a pedra visível é o Cristo. Perdão. A rocha invisível é Cristo e a pedra visível é o Papa, é Pedro, né? Porque a igreja não é só divina, a igreja é humana. Então ela tem que ter um líder, senão vira bagunça. Né? Eu já expliquei sobre isso na aula sobre os papas aqui, ainda tem uma segunda aula sobre isso, se Deus quiser, ok? Então, gente, eu vou parar por aqui, nós já estamos com 51 minutos, eu penso que já deu para a gente estudar um pouquinho sobre a nossa aula de hoje, então eu vou parar por aqui. Na próxima aula, então nós paramos no parágrafo 424, então, na próxima aula nós vamos para o 425, que diz assim, anunciar a insondável riqueza de Cristo. Efésios, capítulo 3, versículo 8. E tem mais coisas aqui. Cristo é o centro da catequese, Cristo é o Filho único, nosso Senhor. Aí aqui tem muita coisa aqui para a gente ainda falar sobre Jesus, gente. Né? Que é a parte mais, como eu já falei, a parte mais importante para nós cristãos. Então, nós ainda vamos levar ainda um bom tempo ainda para estudar sobre Jesus Cristo. Eu creio que umas 2 ou 3 aulas até mais. Porque a gente também não pode ir correndo também. E se a gente não entender também sobre Jesus, a gente vai entender o quê? Né? É o nosso Senhor e o nosso Salvador. Para nós não tem outro Salvador, não tem outro Senhor, a não ser Jesus Cristo. Tá? Nós respeitamos as outras religiões, tá? Não brigamos, a igreja tem conversa com as outras religiões, a gente já falou sobre isso aqui, mas para nós cristãos não tem salvação fora de Jesus Cristo, gente. Não adianta, tá? Essas outras religiões aí que pregam essas outras salvação aí, tá? A gente respeita, né? Mas para nós não vale, não serve, tá? E o pior ainda, o homem, ele não pode se salvar sem Jesus, não pode. Para nós cristãos, não. Entendeu? Então é muito perigoso, às vezes, a gente achar que eu me salvo, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus. Cuidado com isso. Tá? Por quê? Porque para nós, a salvação é somente através de Jesus Cristo. Ok? Então, vamos pedir a Jesus que ilumine a nossa inteligência, não é? A nossa cabeça, o nosso coração, para que a gente possa entender essas coisas, né? E amá-lo muito mais. Porque ele tem esse direito, gente. Tem um santo da igreja, eu não me recordo agora qual é o santo, que ele fala que Jesus ele é ciumento. Tá? Jesus ele é muito ciumento. Por quê? Porque ele quer que a gente seja o primeiro amor dele. Por quê? Porque nós somos o primeiro amor da vida de Jesus. Nós somos. Cada um de nós. Eu, você que está me assistindo, né? O primeiro amor da vida de Jesus é cada um de nós. Por isso que ele fez tudo o que fez. Né? A razão dele ter vindo a esse mundo, passado por tudo que ele passou, é o grande amor que ele tem por nós. Né? São João diz bem claro, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, claro que ele quer a nossa retribuição, dentro da nossa liberdade. Ele não quer também que a gente, né, colocar aqui uma corda no nosso pescoço, vocês têm que me amar. Não. Todo amor que ele não é livre, ele não vale. Não. Tudo aquilo que não é livre não vale a pena. Você gostaria que a sua esposa, que o seu marido, seu pai, sua mãe te amassem por obrigação? Eu acho isso horrível. Né? Quem já viveu isso sabe o quanto que é ruim você viver com uma pessoa por obrigação. Então, o amor ele tem que ser livre.
Tá? E Jesus nos amou livremente. Então, que a gente também possa demonstrar esse amor a Jesus livremente, sem coação, né? Não, por medo, né? Nada disso. Mas por quê? Por amor a esse Deus que fez tanto por nós, que nos ama e quer a nossa companhia, né? Quer estar junto de nós. Por isso que ele fez tudo o que fez. Então, que a gente possa, né, daqui para frente agora, aprender muito mais sobre esse amor de Deus por cada um de nós. Então, esse é o objetivo da gente estudar daqui para frente, né, a cristologia, né, o Cristo que tanto nos ama e tanto nos amou. Tá? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Obrigado a você que me acompanhou mais uma vez e continue aí me acompanhando, tá? Continue dando o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, tá? Compartilhe aí com outras pessoas, outros católicos aí, para que mais pessoas possam conhecer e amar Jesus e a Santa Igreja, tá bom? Porque a gente não ama quem a gente não conhece. Amém? Estivemos e permaneceremos sempre unidos por intercessão da nossa mãe, Maria Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.